presta atenção nessa jogada. Um jogador do PSG invade a área e marca o gol. Só que ele não é atacante, é simplesmente o lateral direito. E nessa mesma jogada, os 4 jogadores dentro da área tinham saído de suas posições originais, só que todos chegaram exatamente no espaço certo, no momento certo. E isso acontece o tempo inteiro nesse time do Paris Saint-Germain. E bom, digamos que o PSG hoje em dia já não precisa mais de um super artilheiro como antigamente para poder marcar os gols e decidir os grandes jogos. Porque gostem ou não, acreditem ou não, mas sim, é verdade, o fato do Mbappé ter saído do Paris Saint-Germain fez com que o time do Luiz Henrique se transformasse no Brasil de 70, um dos melhores times da história. E o próprio Luiz Henrique avisou pra gente que com a saída do Mbappé o PSG ia jogar melhor. O jogador que se movia por onde ele queria implica que hay situações de jogo que eu não controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sem exceção. Cara, o Luiz Henrique, ele transformou o caos tático na arma mais perigosa do time. E é por isso que quase ninguém consegue deter esse time do PSG. Essas ideias são tão absurdas, cara, que é interessante a gente compreender como ele criou esse sistema e por que isso tá funcionando tão bem, até porque o time acabou de chegar em uma segunda final de Champions consecutiva e tudo isso após a saída de um certo francês. Mas se a gente retornar alguns meses atrás, né, o PSG fez uma das atuações mais marcantes já vistas em uma final de Champions. Cara, não foi só um 5-0, assim, foi uma goleada histórica. E nada disso aconteceu por acaso. Em 2025, né, o PSG passou a jogar em uma velocidade absurda, né, impedindo qualquer adversário de controlar a partida. E aos poucos eles te empurram pra trás, te afogam no próprio campo, te destroem. E o mais impressionante é que eles nunca param. Mesmo se eles estiverem vencendo por 3, 4, 5, 6-0, eles vão continuar martelando, vão continuar pressionando, os 3 atacantes defendendo e os meio-campistas avançando, os laterais voltam, vai, é uma loucura. Só que pro PSG chegar no nível que tá hoje, volto a dizer, este time já é um dos melhores da história do futebol, mesmo se não ganhar a final da Champions contra o Arsenal, o PSG teve que abrir mão de tudo aquilo que vinha construindo nos últimos anos, especialmente a antiga filosofia. Porque quando o Luiz Henrique chegou a Paris, o clube ainda era dominado por super estrelas que tinham poder demais dentro do time. Era uma dinâmica que destruiu a estrutura esportiva e parecia impossível de mudar. E veja só qual time agora está com problema nos vestiários e com muitas estrelas com poder dentro do time. Eu tô lascado. Cara, durante mais de uma década, o PSG acreditou que montar o melhor time do mundo era simplesmente juntar os jogadores mais famosos possíveis. E honestamente, em alguns momentos parecia mesmo que ia funcionar. Não, uma época aí o PSG virou basicamente um FIFA, né? Virou o Master League na vida real. É Ibrahimovic, é Thiago Silva, aí uma época Neymar, Messi, Mbappé, Sérgio Ramos. Todo ano chegava uma super estrela diferente em Paris. O problema, cara, é que enquanto o elenco ficava cada vez mais absurdo no papel, o time dentro de campo parecia cada vez mais desorganizado. E a contratação do Neymar em 2017, né, vindo do Barcelona por 222 milhões de euros, que até hoje é a maior transferência da história do futebol, mudou completamente o projeto esportivo do Paris Saint-Germain. A partir dali, o PSG passou oficialmente a funcionar ao redor das estrelas. O Unai Emery, né, chegou a admitir que precisou mudar totalmente sua forma de trabalhar depois da chegada do Neymar. E isso continua acontecendo com praticamente todos os treinadores seguintes. O Thomas Tuchel, por exemplo, até conseguiu levar o clube à primeira final de Champions em 2020, só que tinha tantos atritos internos que ele tentava impor uma estrutura mais rígida dentro do elenco, e não funcionou. O próprio Tuchel, ele falou uma frase que resume perfeitamente aquele PSG. Ele disse que se sentia mais como ministro de esportes do que como treinador, ou seja, é aquilo, né? Tem muita estrela, tem muito ego, então você mais tem que gerenciar do que treinar de fato. Volto a dizer, hoje tem um clube que tá passando por esse grande problema, e era um clube que costumava chegar em finais de Champions o ano inteiro. Olha, porque no fundo, cara, o técnico nunca parecia ter controle total do PSG. E o PSG era comandado pelas estrelas, e quando o Messi chegou em 2021 para formar o trio com Neymar e Mbappé, muita gente acreditou que aquilo finalmente seria imparável. Cara, individualmente, talvez fosse um dos ataques mais talentosos que o futebol já viu. Só que hoje em dia, né, o tal do futebol moderno não funciona somente assim. Você não pode ter 3 bonecos lá na frente que vão ficar parados enquanto o seu time tá sendo atacado. Isso não existe mais. O problema começou a ficar muito evidente, principalmente na Champions, porque enquanto os outros gigantes europeus funcionavam como máquinas coletivas, o PSG parecia um time dividido. Cada estrela jogava quase que no próprio ritmo. Sem bola, a intensidade era baixíssima, cara. E em muitos momentos o time basicamente defendia com 2 ou 3 jogadores a menos. E numa competição como a Champions, isso é praticamente uma sentença de morte. Inclusive o próprio Thierry Henry, né, ídolo da seleção francesa, obviamente, ele fez uma entrevista com o Mbappé um tempo atrás e ele comentou justamente sobre isso. Que o PSG no papel era muito bonito, que individualmente tinha grandes talentos, só que o PSG defendia com 8 jogadores, porque tinha os 3 bonecos lá na frente que não defendia quase nada. Moi de l'extérieur, et j'ai joué devant, comme tu le sais, quand vous attaquez, c'est un 7+3. Et des fois, quand vous défendez, ça se tourne en 10
moins 3. Então o problema do PSG, cara, nunca foi falta de talento. Era justamente o contrário. O elenco tinha tanto jogador grande que o time acabou ficando refém disso. Porque em muitos momentos parecia que ninguém queria sacrificar absolutamente nada pelo coletivo. Isso começou a destruir o funcionamento da equipe de uma forma muito mais profunda do que parecia. E um dos melhores exemplos aconteceu contra o Manchester City na Champions, né? Tem uma jogada que resume perfeitamente aquele PSG. O Mbappé perde a bola e simplesmente desliga da jogada. O Neymar reclama dos companheiros, mas também não volta para pressionar. O Messi, então, coitado, nem participa defensivamente, né? Um cara de 33, 34 anos, esquece. E o resultado? Bom, o City encontra espaço com uma facilidade absurda e empurra o PSG contra o próprio gol. E aquilo não era um acidente isolado, aquilo acontecia praticamente toda semana. O time tinha posse de bola, tinha triangulações, quando a bola chegava no pé dos craques, de Mbappé, Messi, Neymar, a magia acontecia. Mas e o coletivo? E o jogo sem bola? Quando eles tentavam sair jogando desde trás, faltavam mecanismos claros, e muitas vezes os zagueiros e meio-campistas não encontravam linhas de passe, perdiam a bola em zonas perigosas e deixavam o time completamente exposto. E contra o Bayern em 2023, isso ficou muito evidente. O PSG parecia um time sem plano real de jogo, velho. A sensação era de que toda a estratégia se resumia em entregar a bola pros três gênios da frente para resolverem tudo sozinho. Só que tem um grande problema nisso, e é que agora eu vou entrar em perfil, característica de jogador. Por isso que foi um erro tão grande ter juntado esses três, mesmo sendo três craques. Porque Neymar e Messi têm características parecidas, né? Que é bola no pé. Eles não querem bola no espaço para poder correr. É bola no pé. Até porque são jogadores de mais de 30 anos na época. Já o Mbappé é o completo oposto, né? Mbappé a gente conhece. É bola na frente, ele bota a cabeça e ninguém pega. E a única saída realmente perigosa acabava sendo acelerar bolas longas pro Mbappé atacar o espaço usando a velocidade absurda. E funcionava em algumas vezes, mas virou algo extremamente previsível em jogos grandes. E é justamente aí que o Luiz Henrique entra na jogada. Ele mudou completamente não só o PSG, eu me arrisco a dizer a história do futebol. Quando o Luiz Henrique chegou em Paris, muita gente achava que seria só mais um técnico tentando sobreviver ao vestiário. Só que rapidamente ficou claro que ele tinha uma ideia completamente diferente. O Luiz Henrique não queria apenas melhorar o PSG, ele queria desmontar a lógica inteira do clube e reconstruir tudo do zero. E uma das primeiras atitudes dele já mostrou isso, né? Neymar e Verratti, dois dos nomes mais pesados do elenco, foram avisados que não faziam mais parte do projeto. Ou seja, o Nasser Al-Khelaifi, né, o manda-chuva lá do PSG, começou a dar carta branca pro Luiz Henrique e disse o seguinte, ó, meu amigo, a partir de agora quem manda aqui é você. Não são os jogadores, não é Mbappé, Neymar, nada. É você agora. Constrói essa parada aí. Cara, era uma decisão quase impensável dentro daquele PSG antigo, né? Pô, Neymar e Verratti, dois grandes ídolos? Estranho. Só que o Luiz Henrique percebeu rapidamente que o elenco estava acostumado ao caos. Os jogadores atuavam praticamente sem estrutura fixa, resolvendo situações muito mais pelo improviso do que pela organização coletiva. E isso não foi corrigido da noite pro dia, tá? Hoje em dia tá tudo bonito, o PSG, Luiz Henrique, olha como jogam e olha como vão ganhar a segunda Champions, mas no início, quando ele chegou, o PSG não tava muito bem, não. Durante boa parte da primeira temporada do Luiz Henrique, ele foi extremamente criticado pela imprensa francesa. Cada mudança de sistema virava um debate, e mesmo quando o time ganhava, ainda existia uma crítica. Só que o Luiz Henrique insistia na mesma ideia, que é criar um time de verdade. E tem uma frase do Luiz Henrique, né, dito nessa época, que resume perfeitamente o que ele pensa e o que é o PSG hoje em dia. Me comprometi a construir uma equipe. Cara, essa frase é forte. Parece simples, mas dentro daquele PSG era praticamente revolucionário. E a grande virada do PSG aconteceu no jogo que na época muita gente nem percebeu o tamanho da importância, tá? O jogo contra a Real Sociedad. O PSG tava completamente travado no primeiro tempo. E o adversário pressionava alto, sufocava a saída de bola e o PSG parecia perdido tentando construir jogadas desde trás. E foi justamente ali que o Luiz Henrique ele encontrou a peça que mudaria completamente não só essa partida, ou então a temporada, como a história do Paris Saint-Germain. Foi uma mudança que ele fez no intervalo que mudou o patamar do Paris Saint-Germain. Vocês têm noção disso? Até então o Vitinha jogava muitas vezes mais avançado, né? Quase como que um interior clássico. Só que no intervalo daquela partida, o Luiz Henrique tomou uma decisão, cara, assim, histórica. Ele recuou o Vitinha para atuar como pivô, praticamente organizando toda a saída de bola a partir de trás. Parece um ajuste pequeno, mas, cara, mudou completamente a fluidez do Paris Saint-Germain. E hoje a gente tá falando do Vitinha, muito provavelmente o melhor organizador do futebol mundial, né? Talvez o melhor primeiro volante do mundo, com certeza. E de repente o PSG começou a escapar da pressão com muito mais facilidade. O Vitinha passou a oferecer linhas de passes constantes, acelerar a circulação de bola e controlar o ritmo da partida. O time ficou menos ansioso, menos caótico e muito mais confortável para dominar esse e os outros jogos. E aquela mudança simplesmente se tornou a base do Paris Saint-Germain, do Luiz Henrique. Tudo começa com o pivô, com o primeiro volante, que é o Vitinha. Volto a dizer, esse sujeito português, ele é extremamente subestimado, gente. Vamos valorizar mais esse cara. Olha o meio campo que Portugal tá indo para a Copa do Mundo, velho.
Bruno Fernandes, o monstro, temporada absurda, João Neves, que é outro mini craque, e Vitinha. Olha esse trio, pô. Eu só queria um deles na minha seleção brasileira. E o mais curioso é que isso ainda acontecia num time que tinha o Mbappé, tá? Porque apesar de todos os problemas coletivos, individualmente o Mbappé continuava sendo devastador. Na primeira eliminatória contra a Real Sociedad, ele foi decisivo várias vezes. Só que o Luiz Henrique já começava a demonstrar algo importante. Ele queria muito mais do que apenas os gols do Mbappé. Ele queria que o Mbappé se comprometesse coletivamente no jogo sem bola, que ele pressionasse, que ele voltava pra marcar. E naquela época o Luiz Henrique já falava isso. Tanto é que tem aquela famosa entrevista do Luiz Henrique, né, que ele deu pro Henry, se eu não me engano, que ele disse exatamente isso, né, que foi no jogo lá do campeonato francês, que o Mbappé ele fez 3 gols, fez um hat-trick no jogo, e o Luiz Henrique chegou na frente das câmeras e disse que não estava satisfeito com a atuação do Mbappé, mesmo o Mbappé tendo feito 3 gols. Ele disse que queria mais outras coisas do Mbappé, muito provavelmente um jogo mais coletivo e um jogo sem bola. O Luiz Henrique na época já falava isso. E isso ficou mais claro contra o Barcelona, né? O Luiz Henrique praticamente usou a pressão do Mbappé como uma arma tática. E o objetivo não era apenas recuperar a bola, mas direcionar a saída do Barça para o lado mais vulnerável. O Ronald Araújo acabava recebendo mais livre justamente porque o Mbappé fechava outras linhas. E foi exatamente dali que surgiu o erro que mudou a eliminatória inteira, que foi a expulsão do Ronald Araújo. Inclusive o Barcelona tá com uma famazinha, hein? De toda eliminatória ter um zagueiro expulso. Foi com o Barça agora, aí Eric Garcia. Rapaz, não sei não, Araújo. E mesmo assim ainda existia uma limitação inevitável dentro daquele PSG, porque por mais genial que o Mbappé fosse, é o que eu falei, ele continuava sendo um jogador que saía da estrutura quando queria. E aí acontece talvez a fase mais importante de todo esse projeto. Quando o Mbappé anunciou que sairia pro Real Madrid, muita gente acreditou que o PSG tinha acabado. Afinal, o Mbappé vinha da temporada mais goleadora da carreira e era o responsável por grande parte dos gols do time. Só que internamente o Luiz Henrique ele enxergava isso de outra forma. Para ele, a saída do Mbappé era uma bênção e vocês já estão cansados de ver a entrevista do Luiz Henrique dizendo que o time do PSG jogaria melhor sem o Mbappé, porque tinha um jogador, ele falou no documentário dele, tá? Tinha um jogador que se movimentava por todos os lados do campo e que ele não conseguia controlar, mas agora ele iria controlar todos, sem exceção. Eu já até gravei a frase. Un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción. E na época, né, muitas pessoas interpretou aquilo como uma arrogância do Luiz Henrique, mas hoje parece quase uma previsão, porque a saída do Mbappé criou uma situação extremamente paradoxal. O PSG perdeu seu artilheiro de 40 a 50 gols e o mais decisivo do elenco, e ao mesmo tempo virou um time muito melhor. Sem precisar adaptar constantemente as estruturas às movimentações do Mbappé, o Luiz Henrique finalmente conseguiu fazer o sistema funcionar exatamente da maneira que ele imaginava. O time passou a pressionar junto, atacar junto, defender junto e ocupar os espaços de forma muito mais coordenada. Não existia mais aquela sensação de que alguns jogadores estavam participando de um esporte diferente do resto da equipe. E isso daí tem muito a ver com ego, né? Um jogador como o Mbappé é difícil você convencer ele que ele tem que fazer outras funções dentro de campo a não ser marcar gol. Mas com o Dembélé, na época, com o Barcola, com o Kvaratskhelia, com o Doué, é mais fácil você convencer esse tipo de jogador que, né, que em status, patamar, é um pouco menor que o Mbappé. Se bem que o Dembélé já tá quase no nível do Mbappé, né? Sei não, viu? Se o Dembélé ganhar essa segunda Champions aí, ele já tem uma Copa do Mundo lá de 2018, aí ganha a segunda Champions agora. Já imaginou se o Dembélé ganha essa Copa do Mundo de novo, de 2026, com 2 Copas, 2 Champions? Eu acho que ele vai pra 2 bolas de ouro também. E, cara, isso mudou completamente a identidade do PSG, porque antes parecia um grupo de estrelas tentando resolver jogos individualmente, e agora virou uma máquina coletiva onde qualquer jogador pode aparecer em qualquer espaço do campo. E isso é completamente bizarro, gente. O PSG perdeu o principal jogador e virou um dos melhores times, repito, da história do futebol. A gente já tem que tratar esse esquema do Luiz Henrique como um dos mais revolucionários históricos que a gente já viu em campo. E tudo isso depois que o Mbappé saiu, cara. Aí o Mbappé chega no meu time, no Real Madrid, e em 2 anos o Real Madrid não ganha nenhum carioca. Só que essa transformação do PSG não aconteceu de maneira imediata. Na verdade, o começo pós-Mbappé, como eu disse, foi quase um desastre. O time tropeçou em 4 das 5 primeiras rodadas da Champions e ficou muito perto de uma eliminação na nova fase da Liga. E aí começou o caos clássico da imprensa francesa, né? O Luiz Henrique virou o alvo principal. Teve capa de jornal praticamente culpando ele sozinho pelo fracasso do projeto. E muita gente começou a falar que o treinador tinha destruído o ataque do time ao perder o Mbappé e tentar controlar demais o sistema. Só que aí veio o jogo contra o Manchester City, e sendo muito sincero pra vocês, olhando hoje em retrospecto, foi o jogo que mudou a história do Paris Saint-Germain. Existe o antes e depois do Paris Saint-Germain, depois desse jogo contra o Manchester City. O City abriu 2 a 0 e parecia ter o jogo totalmente sob controle. Só que aos poucos começou a aparecer aquilo que o Luiz Henrique estava tentando construir desde o começo, que é uma superioridade numérica
esférica o tempo inteiro. Enquanto o City pressionava alto, os 3 meio-campistas do PSG se aproximavam dos zagueiros, né, formando praticamente um 5 contra 4 na saída de bola. E o resultado? Sempre existia um homem livre. E quando o PSG escapava dessa primeira pressão, meu amigo, o rock and roll começava. Os pontas do PSG recebiam em situações de 1 contra 1, com espaço grande nas costas da defesa, e foi assim que Barcola começou a destruir o lado esquerdo do City e participou diretamente da reação do time. O Guardiola, inclusive, admitiu que o City simplesmente não conseguiu controlar o meio campo por conta da intensidade e da movimentação do PSG. E novamente volto a falar deste cara que, na minha opinião, é que é difícil falar isso por conta do Dembélé. O Dembélé, ele é muito importante tanto taticamente quanto tecnicamente, mas gente, na minha opinião, o jogador que transformou o Paris Saint-Germain, a peça mais importante desse time, que é quem faz tudo acontecer, é o Vitinha. O Vitinha entre a ação muda tudo. A mudança do Vitinha para a função de pivô virou talvez o detalhe tático mais importante do PSG campeão, porque ele passou a ser o jogador responsável por organizar absolutamente tudo. É ele quem dita o ritmo, é ele quem acelera, desacelera, encontra os espaços e praticamente costura o time inteiro com a bola, velho. Ele sozinho consegue fazer isso. E em muitos momentos parece até um maestro escondido ali no meio daquele caos ofensivo. Só que, obviamente, todos os outros jogadores fazem parte do sistema e ajudam muito o Vitinha. Gente, o que falar do João Neves? Eu avisava pra você, lá no meu ex, né, no antigo Twitter, eu avisava pra todo mundo, ó, tem esse moleque aqui que tá jogando em Portugal, que só tem 19 anos, joga no Benfica, um tal de João Neves, de olho nele, pô. Contrata esse moleque logo antes que alguém pegue, porque ele é muito bom, já era um mini craque. Eu alertava isso lá em 2024 e olha o jogador que o João Neves se transformou. O cara todo final de semana faz um gol de bicicleta, pô. E não é nem zoeira. Cara, o João Neves traz a intensidade absurda, traz a pressão e a energia praticamente infinita. O Fabian Ruiz oferece versatilidade e leitura de jogo. E os 3 juntos formam um meio-campo que parece entender perfeitamente cada momento da partida. Já é clássico, tá, gente? Do mesmo jeito que foi Kroos, Modric, Casemiro, Xavi, Iniesta, Busquets, a gente tem Fabian Ruiz, Vitinha e João Neves. Não tem como fugir disso. Só que os adversários, obviamente, começaram a perceber isso. Muitos passaram a marcar individualmente os meio-campistas do PSG para impedir essa circulação confortável da bola. E foi justamente aí que apareceu outro detalhe genial do sistema do Luiz Henrique. E é por isso que eu digo que talvez o Vitinha não seja o jogador mais importante, porque este cara que eu vou falar agora, o falso 9 do Paris Saint-Germain, ele mudou completamente a estrutura desse time, gente. E pra melhor, obviamente. O Dembélé virou praticamente a peça mais imprevisível do PSG. Contra o Liverpool, isso ficou muito evidente. O time inglês fazia uma pressão sufocante, né, homem a homem, tentando travar completamente a construção do PSG. Só que o Dembélé começava a recuar entre a linha de meio e defesa adversária. E quando ele recebia ali, ele girava muito rápido e atacava espaços antes da marcação conseguir reagir. O gol decisivo daquela eliminatória nasce praticamente dessa jogada. E contra o Arsenal foi ainda mais absurdo, né? Os Gunners pressionavam muito forte o meio-campo do PSG, então o PSG movimentava as peças justamente para abrir espaço para o Dembélé aparecer vindo de trás. E em uma dessas jogadas, né, ele recebe ainda no próprio campo, ele acelera carregando a bola e encontra o que Kvaratskhelia era aberto. E o Declan Rice, ele precisa sair para ajudar na cobertura e aí surge o espaço perfeito para o Dembélé infiltrar e marcar. E obviamente essa foi a maior evolução individual da carreira do Dembélé que a gente já viu até hoje, né, gente? Assim, parece que são jogadores diferentes. E eu acompanhei a trajetória do Dembélé desde tempos de Borussia, depois passou pelo Barcelona, que aí eu já acompanho semanalmente junto com o Real Madrid, e agora no PSG, cara, é outro jogador completamente transformado. Nem se lesionar mais ele se lesiona. Na época do Barcelona ele não conseguia andar em linha reta que quebrava a perna. Porque antes o Dembélé era visto como um jogador extremamente caótico, né? Era muito drible, muita velocidade, pouca consistência e ainda finalizava torto pra desgrama. Só que nesse PSG, o Ousmane, ele virou algo muito completo. Ele continua imprevisível, continua quebrando linhas no drible, mas agora ele entende perfeitamente os espaços do sistema. Em muitos momentos, ele não é apenas o ponta desequilibrante, ele é o cérebro ofensivo do PSG. E honestamente, cara, ninguém esperava isso depois da saída do Mbappé. Se alguém do futuro chegasse pra mim e dissesse, Geek, eu vou lhe contar uma coisa, tá? O Dembélé, ele vai ser bola de ouro primeiro que o Mbappé. Eu diria que você tá maluco. Inclusive, depois da final contra a Inter de Milão, que daqui a pouquinho eu vou chegar lá, o Luiz Henrique, né, ele deu uma entrevista pós-jogo dizendo o seguinte, olha como meu 9 pressiona. Ele nem elogiou a partida do Dembélé, que deu 2 assistências no final. Não, ele chegou e disse, olha como meu 9 pressiona. Meu amigo, o futebol mudou. O centroavante hoje em dia é elogiado pelo jogo sem bola ao invés dos gols. E o mais assustador nesse PSG talvez seja que o time nunca parece estar jogando na mesma formação por muito tempo. Porque no papel, muita gente olha e vê um 4-3-3. Só que dentro de campo, cara, aquilo muda toda hora. Em uma jogada, o Hakimi aparece como ponta, na outra surge por dentro como meio campista, e segundos depois já tá atacando a área como atacante. E o mesmo acontece quando no meio do outro lado, velho. E isso cria um caos impossível de marcar. Os adversários simplesmente não conseguem prever quem vai ocupar cada espaço. Em
vários momentos os laterais viram praticamente jogadores ofensivos centrais, enquanto os pontas recuam para construir jogadas, e a defesa rival começa a perder referências o tempo inteiro. Então se você acompanha o cara que tá entrando por dentro, você deixa espaço aberto na lateral. Se você fecha a linha defensiva, você abre o corredor entre as linhas. E foi exatamente isso que destruiu vários times durante a campanha da Champions. Cara, o Hakimi, ele virou uma peça, assim, indispensável. Ele se tornou o melhor lateral do mundo, com muita diferença pro segundo melhor, que eu nem sei quem é hoje em dia. E ele é um caos. O Hakimi é um caos. Você não consegue saber, não consegue prever o que ele vai fazer. Às vezes ele tá no meio campo, às vezes ele é o centroavante do Paris Saint-Germain, fazendo gol, como foi o caso na final da Champions. Às vezes ele tá na ala, não dá pra saber. E só de saber que esse maluco tava na base do meu time, tava na base do Real Madrid, e dispensou o Hakimi. E contra o Arsenal, isso ficou muito evidente. O PSG atraía a pressão de um lado do campo, circulava muito rápido, e então encontrava o Hakimi entrando completamente livre do lado contrário. E quando os ingleses tentavam ajustar a marcação, o time já tava ocupando outro espaço diferente, velho. É um rock and roll absurdo. E aí é que vem um detalhe mais genial. É por isso que o Luis Henrique, ele já é um treinador absolutamente histórico. Volto a dizer, o PSG não precisa vencer essa Champions, essa segunda contra o Arsenal, para entrar na história dos livros do futebol. Os jogadores do PSG parecem ter liberdade total, só que tudo isso envelopado dentro de um sistema muito bem estruturado. E isso é genial demais, cara. Não é uma bagunça aleatória, existe uma lógica invisível controlando tudo. O Luis Henrique praticamente criou um sistema onde os jogadores trocam constantemente de posição sem que o time perca equilíbrio. Isso lembra muito algumas ideias do Barcelona, do Guardiola, né? Só que com uma intensidade física muito maior. O PSG ataca em velocidade absurda, pressiona imediatamente após perder a bola e sufoca os adversários até que eles comecem a errar naturalmente. E obviamente a Capela Sistina do Luis Henrique é a final da Champions, onde tudo isso que o Geek falou pra vocês ao longo desse vídeo se encaixa perfeitamente em 90 massacrantes minutos do Paris Saint-Germain. Porque Inter de Milão, mesmo cambaleando na semifinal, mas antes daquelas semis maluca, né, contra o Barcelona, onde o time tomou 6 gols, mas a Inter era a melhor defesa da Champions, e defensivamente era um time organizado, vai, só que chegou à semifinal e descaralhou tudo. Só que o PSG simplesmente não deixou o jogo respirar. Desde os primeiros minutos, a pressão alta já mostrava qual seria o plano, que é impedir qualquer saída confortável do Sommer, né, o goleiro. E toda vez que o goleiro suíço recebia a bola, já tinha 2 ou 3 jogadores fechando linhas de passe. E aí começa o desgaste psicológico, né, porque a Inter para de conseguir construir jogadas e começa a rifar a bola longa e correr atrás do PSG praticamente o tempo inteiro. E o primeiro gol resume perfeitamente o estilo desse time. A jogada começa, né, com uma troca rápida de posições do lado esquerdo, o marcador acompanha o jogador, o outro aparece no espaço vazio, o Hakimi filtra por dentro e recebe livre na área. E o mais impressionante é que ninguém parece fora de posição, mesmo estando completamente fora da posição original, cara. E isso virou a marca do PSG. É um time imprevisível. Os jogadores praticamente criam superioridades numéricas em qualquer setor do campo porque estão em movimento constante. Quando um sai do espaço, o outro imediatamente ocupa. E quando a defesa tenta ajustar, a bola já mudou de lado, cara. A Inter simplesmente foi sendo empurrada cada vez mais para trás até o jogo virar um massacre. E volto a dizer, gente, o mais impressionante desse time é que mesmo fazendo 1, 2, 3 gols numa final de Champions, você pensa o quê? Pô, vamos pisar um pouco o pé na bola, vamos dar uma desacelerada, vamos retrancar um pouquinho mais, porque é uma final, não sabe o que pode acontecer, já estamos com 2, 3. Não, o PSG tá nem aí, os caras pressionando lá em cima para fazer o 4º, 5º, 6º gol. A intensidade desse time nunca acaba. O time roubava a bola no campo adversário, atacava o espaço sem parar e sufocava qualquer reação da Inter. E foi aí que ficou claro, o PSG finalmente virou um time de verdade. E o Luis Henrique avisou. Durante anos, o PSG acreditou que bastava juntar super estrelas para dominar a Europa. Só que o Luis Henrique destruiu essa lógica. O PSG campeão da Champions não depende mais de um único craque. Em um jogo, o Dembélé decide. No outro, é o Vitinha quem controla tudo no meio campo. Depois o Hakimi aparece destruindo pela direita. E agora até o Kvaratskhelia, irmão, simplesmente quebrou recordes, né? Ele marcou gol ou deu assistência em todas as fases do mata-mata da Champions. Só ele fez isso na história. Então, quando não é um, é outro. É um time extremamente coletivo. É o Doué marcando 2 gols na final, é o Dembélé decidindo, aí quando não é o Dembélé, é o Kvaratskhelia. Meu irmão, esquece. E essa talvez tenha sido a maior transformação do clube desde a chegada do Qatar. Antes, os jogadores pareciam maiores do que o treinador. Agora, o coletivo está acima de qualquer indivíduo. E, ironicamente, foi justamente após a saída do Mbappé que o Luis Henrique começou a ter controle total do time. E volto a dizer, ele avisou pra gente. Não dá pra dizer que foi sorte ou acaso. Não. Luis Henrique deixou claro, gravado no documentário, que o PSG jogaria melhor a partir do próximo ano sem o Mbappé. E não só jogou melhor, ganhou uma tríplice coroa e tá perto de ganhar a segunda Champions seguida, irmão. Comentem embaixo o que vocês acham dessa final, quem vai vencer, se é o Arsenal ou o PSG. Comentem sobre o time como um todo e deixem sugestões dos próximos temas, tá? Deixem um like também muito importante, se inscrevam no canal pra gente bater a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano, né? Será que rola aí? Façam tudo isso, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!